I would like to share some principles about lust. Gostaria de compartilhar alguns princípios acerca da lascívia And the answers that God gives us to overcoming the power of it in our lives. e as respostas que Deus dá para que possamos superar o poder disso em nossa vida. I'd like to read from Matthew chapter 5. Gostaria de ler aqui de Mateus capítulo 5. Jesus addresses the subject in the Sermon on the Mount. No Sermão do Monte, Jesus aborda o assunto. You can read 27 through 30. Estarei lendo aqui versículos 27 a 30 de Mateus 5. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. E, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Okay, the Sermon on the Mount was Jesus addressing the law that the Jewish people understood. Então, o Sermão do Monte era Jesus abordando a lei que o povo judeu entendia. In the first century, No primeiro século, the Jews had established a religion in the land os judeus haviam estabelecido uma religião na terra that had become something different from what God had given them many centuries before. que havia se tornado uma coisa bem diferente daquilo que Deus havia entregue a eles séculos antes. When God gave the Jewish people the law, Quando Deus deu ao povo judeu a lei, it was all built on the premise that they should love the Lord their God with all their heart and all their soul and all their mind. foi estabelecido na premissa que eles deveriam amar ao Senhor, seu Deus, com toda a sua alma, com todo o seu esforço, com toda a sua mente e coração. But these insincere Jewish leaders down through the years Mas os judeus, os líderes judeus insinceros, ao longo dos anos, little by little changed what it said to the people. aos poucos foram mudando o que a lei dizia ao povo. It's called the oral tradition. E chamamos isso da tradição oral. It was the Jewish leaders' teachings on the law. E eram os ensinamentos dos líderes judeus acerca ou a respeito da lei. So all the way through the Sermon on the Mount, Então, nesse Sermão do Monte, Jesus keeps saying, "You have heard that it was said." Jesus repete a frase, vocês ouviram dizer, And he's referring to the Mishnah, the Jewish traditions e ele se referia a Mishnah, aquelas tradições judias, that had become so fixated on meaningless rituals. que havia se tornado uma coisa muito fixada nos rituais vazios And had gutted the law of anything meaningful. e havia esvaziado a lei de qualquer coisa significativa. So by the time that Jesus came, E então, no tempo que Jesus veio, the law really didn't have any reality with it. a lei não tinha mais uma realidade que existia aí. And you will see that Jesus continually brings the issue back to the heart. E você verá que Jesus continuamente traz as pessoas de volta à questão do coração.
You have heard that it was said, don't do this thing. Vocês ouviram dizer que não, isso aqui é proibido, não faça isso. But I'm saying to you, if you even think that way, it's sinful. E eu estou dizendo a vocês que vocês, se ao menos pensarem nisso, já é pecaminoso. Christianity begins and ends in the heart. O cristianismo inicia e termina no coração. In Mark chapter 7, Então, em Marcos capítulo 7, maybe you could just go ahead and read 20 through 23. Marcos capítulo 7, versículo 20 a 23, e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. So, sin begins in the heart, O pecado começa no coração. and that's where it must be dealt with. E é ali então que nós precisamos lidar com ele. Now, let me talk a little bit about lust. Deixa eu falar um pouco sobre a lascívia. There's two different kinds of lust. Existem dois tipos diferentes de lascívia. There's proactive lust and reactive lust. Então tem a lascívia proativa e reativa. In other words, proactive means that you make it happen. A lascívia proativa é aquela que você faz acontecer. And we do that through the imagination. E fazemos isso por meio da nossa imaginação. God gave us the gift of the imagination. Deus nos deu o dom da imaginação. You can be sitting in a prison cell, Você pode estar sentado no cárcere, na cela, but with your imagination you can take yourself anywhere in the world. mas com sua imaginação você pode ir para qualquer lugar do mundo. And with the imagination, E com a imaginação, architects can design buildings like this. arquitetos podem desenhar e projetar prédios como este. Songwriters create the kind of songs that we sing. Músicos e compositores podem escrever as músicas que nós cantamos. The imagination is a wonderful gift God has given us. A imaginação é uma tremenda dádiva que Deus nos deu, But for the man who deals with sexual sin, mas para o homem que lida com o pecado sexual, the imagination can also become a great problem for him. a imaginação se torna um grande problema para esse. So, Pastor Patrick is going to read a section out of my book, At the Altar of Sexual Idolatry. Então, o pastor Patrick vai ler um texto aqui desse livro do Altar da Idolatria Sexual. Diz assim: para o homem entregue ao pecado sexual, essa vida idealizada geralmente gira em torno de sexo. No mundo da idealização sexual, tudo é sempre como ele imagina. A mulher ou homem, na fantasia, é extremamente atraente. Ela faz exatamente o que ele deseja e sua única vontade é satisfazer cada desejo seu. As características da mulher podem mudar em um instante. Uma hora ela é uma loira alta, alguns minutos depois ela se torna uma oriental exótica. Talvez mais tarde seja uma ardente mulher negra. As variações são tão numerosas quanto a população mundial feminina. Não somente a parceira pode ser trocada instantaneamente, como também o cenário. Pode ser a mulher que ele viu na loja aquele dia, dando em cima dele. Mais tarde é o seu próprio harém pessoal. Novamente, as possibilidades são infinitas. No mundo da imaginação de um homem, tudo é perfeito. Ele não precisa lidar com a rejeição. Todas essas mulheres do sonho o amam. Nenhuma se recusa a ficar com ele. Nunca precisa lidar com a impotência ou com o nervosismo. Tudo é fácil. A mulher é sempre perfeita. Não há cheiros desagradáveis, períodos menstruais, doenças ou falta de interesse. Ela não é rude, não o critica, nem está procurando aproveitar-se dele ou pegar seu dinheiro. Ela estará disposta a fazer qualquer ato sexual desejado, porque ela vive para servir-lhe. E, por fim, ele não precisa preocupar-se em ser pego por sua esposa ou preso pelas autoridades. Em seu pequeno mundo dos sonhos, nada dá errado. That is the way that
we can participate in proactive lust. E é assim que nós podemos participar da lascívia proativa. But there's also the issue of reactive lust. Mas também temos a lascívia, então, reativa. And this can be very difficult for a young man E isso pode ser muito difícil para um jovem when he goes out into public quando ele sai em lugares públicos and girls dress very seductively. e as moças se vestem de forma muito sensual, They wear clothing that is very revealing of their bodies. usam roupas que revelam partes do seu corpo. And it's difficult for a young guy, E é difícil para um jovem, but he must fight against the temptation to really give over to lust. mas ele precisa lutar com essa tentação de se entregar à lascívia. When a man looks at a woman and starts thinking about her sexually, Quando um rapaz olha para uma moça e começa a pensar sobre ela sexualmente, it has moved into the realm of sin. já se tornou um pecado, entrou no âmbito do pecado. Okay, so I want to talk about 5 aspects of lust. Eu quero falar então sobre 5 aspectos da lascívia, And there is an answer that God gives us for each of these aspects. e Deus dá uma resposta para cada um desses aspectos. So let me begin with saying this. Deixa eu começar falando isso. The spirit of this world creates atmospheres that are conducive to sin. O espírito desse mundo cria atmosferas, climas propícios ao pecado. In Ephesians chapter 2, Em Efésios capítulo 2, yeah, you could just read verse 2, really. então, Efésios 2, versículo 2. Eu vou ler um só para dar um contexto da frase aqui. Ele vos deu vida, estando-vos mortos nos seus delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. I don't think that Paul is talking about oxygen. Eu não acho que Paulo está falando sobre o oxigênio. He's talking about an atmosphere. Ele está falando como se fosse uma atmosfera. It's the area where demonic spirits operate. É essa região onde esses espíritos demoníacos operam. Really, what the enemy does is mimics everything that God does. O que o nosso inimigo faz, de fato, é uma mímica. Ele imita aquilo que Deus faz. For instance, have you ever been in a worship service Por exemplo, você já esteve num culto de adoração where you really felt the presence of God? onde você sentiu verdadeiramente a presença de Deus? Pergunta. Já estiveram? You're getting better. Estão melhorando. And when you are in that kind of atmosphere, E quando você está naquele ambiente and the worship team is leading in music, e o time de louvor, a equipe de louvor está liderando aquela música, it's very easy to worship God, isn't it? é muito fácil adorar a Deus, não é? But the devil copies what God does. Mas o diabo imita, ele copia aquilo que Deus faz. And so he creates situations using the sons of disobedience. Ele cria situações usando os filhos da desobediência. For instance, if you go into a bar Por exemplo, se você entrar num bar and everyone in there is drinking and laughing and carrying on, e todos lá estão bebendo e rindo e se divertindo, it's a party atmosphere there. é uma atmosfera, um clima de festa. And the enemy knows how to create those kinds of atmospheres in different places. E o inimigo sabe como criar esses climas em lugares diferentes. Okay, so when we go out into the world Então, quando nós saímos pelo mundo and we
have to go out into the world, E nós temos que sair e andar pelo mundo, go to work or go to school or even go to the store. temos que ir ao trabalho, à loja, à escola. We're going to come into different kinds of spiritual atmospheres. Nós vamos entrar em ambientes com climas diferentes espirituais. And we should be careful about where we're going. E nós temos que ter cuidado de onde nós vamos. We should do the best we can to avoid ungodly atmospheres. Nós devemos fazer o melhor possível para evitar esses lugares com clima impiedoso. Okay, but more important than that Mais importante do que isso is that our home is a refuge away from the spirit of the world. é que o nosso lar seja um abrigo, um lugar seguro do espírito deste mundo. Our home should be a place where the Holy Spirit feels welcome. Nosso lar deve ser um lugar onde o Espírito Santo se sente bem-vindo. And Kathy and I have had people come into our home, Nós já tivemos, Kathy e eu, a oportunidade de ter pessoas no nosso lar, and people have commented on the atmosphere in our home. e as pessoas comentaram sobre o clima em nossa casa. Well, what is it about our home? O que tem a ver com a nossa casa? It's not the kind of wood we use to build the house. Não é a madeira que nós usamos na construção. There's something about our home that makes it a place for God to dwell. Tem algo sobre o nosso lar que faz com que seja um lugar que Deus possa habitar. Now, since you guys are getting better at answering questions, Já que vocês estão melhorando em responder as perguntas, let me ask you a question. vou fazer outra. Seriously, a real question. Isso é uma pergunta séria. What kind of things could you introduce into your home that would allow the enemy to bring its atmosphere in there? Então, que coisas você pode introduzir no seu lar, no seu ambiente doméstico, que facilitariam a presença do inimigo para criar essas atmosferas malignas? So, TV programs that would be wrong. Television? So pornographic sites. Oh, Think- yes, of course. Okay. Formas de... okay. How you treat other people, like the way of treating people. Yes, that's true. Okay. Worldly music. Peguei. Worldly music. Yes, but what are the actual thing? What's the thing that you bring into your home that creates avenues for the enemy to bring these things in? Então, falando mais de objeto, uma coisa que você traz para dentro do seu lar que cria essas entradas do inimigo dentro do seu lar. So, television. The television set, Então, right? o aparelho de televisão. So, computers, magazines, The computers, magazines, a radio. revistas, computador. Okay, bottles of alcohol, Yeah. bebidas, books. Yes, books. Okay. Livros. All different forms of media. Todas as formas diferentes de mídia. And we have allowed media to come to rule our lives, E nós temos permitido com que as mídias dominem a nossa vida, especially with the internet especialmente com a internet and television. e televisão. Television is very powerful. A televisão é muito poderosa. It's very influential. Ela tem muita influência. There is a reason that advertisers spend millions of dollars to just get a 30-second commercial on the air. É por isso que esses departamentos de marketing gastam milhões e milhões para ter apenas alguns segundos do seu tempo para colocar o seu produto no ar. Because they know that if they put their commercial out there for people to watch, Porque eles sabem que se eles colocarem aquele comercial, aquele anúncio para as pessoas assistirem, people will be influenced.
As pessoas serão influenciadas to do something. a fazerem alguma coisa. And the enemy uses television programs E o inimigo usa a programação da televisão to influence the way that we think. para influenciar a nossa forma de pensar. And it's really sad how Christians allow themselves to be influenced. E é uma situação muito triste como os cristãos permitem com que sejam influenciados. Now, you may watch a television program that promotes homosexuality, Você pode assistir, por exemplo, um programa que promove o homossexualismo and you're probably not going to go out and get involved in a homosexual union after you watch the show. e provavelmente você não vai sair depois de assistir aquele programa e se envolver numa união homossexual. But what is happening is it is deadening your passion for holiness inside you. Mas o que está acontecendo, ele está amortecendo aquela paixão que você tem pelas coisas de Deus. Television is the enactment and the glorification of the deeds of the flesh. Então, a televisão é a encenação e glorificação das obras da carne. And when you sit in front of television on a regular basis, Quando você senta em frente à televisão por períodos habituais, the enemy is bringing his atmosphere into your home. o inimigo está trazendo a sua atmosfera, o seu clima para dentro do seu lar. The spirit of the world is in your home, O espírito do mundo está dentro do seu lar and it's affecting you. e está te afetando. It deadens your hunger for God. E ele começa a cauterizar, amortecer ou mortificar o seu desejo por Deus. Now look at what Jesus says here in verse 29. Veja o que Jesus diz no versículo 29, voltando para Mateus 5. He's not telling us to hack on our bodies. Ele não está dizendo que devemos literalmente cortar os nossos corpos. He's making a statement here Ele está fazendo uma colocação, uma afirmação, that we must be willing to sever anything in our lives que nós precisamos estar dispostos a cortar fora qualquer coisa em nossa vida that's going to allow the enemy to speak to our souls. que vai permitir com que o inimigo fale às nossas almas. Kathy and I got rid of our television set in 1985. Kathy e eu nos livramos do nosso aparelho de televisão em 1985, Because the Lord told us to. porque o Senhor nos falou o que deveríamos fazer. I didn't understand why. Eu não entendia por quê. Everybody watches television. Todos assistem televisão. It felt weird that we didn't have a television. Era uma sensação estranha não ter uma televisão. And I didn't understand it at first. E eu não entendi a princípio. And I went several months without watching television. E eu fui vários meses sem assistir televisão. And one day I was at a pastor's home, E aí eu estava na casa de um pastor. and the television was on, A televisão estava ligada. and I saw what was on the television. E eu vi o que estava na televisão. It was nothing real terrible, Não era nada completamente terrível. but I saw the Spirit that day Mas eu vi o Espírito naquele dia. that is behind that television message. O Espírito que está por trás daquela mensagem na televisão. How do people get involved in pornography? Como as pessoas se envolvem com a pornografia? They take steps going that way. Eles tomam passos em direção àquilo. They let the guard down from their heart. Eles deixam descer a guarda, as proteções no seu coração. And little by little they're opening themselves up to the enemy. E pouco a pouco se abrem ao inimigo. Jesus is saying here that if you want to be free of sexual lust, Jesus está dizendo aqui, se você quiser se livrar da lascívia sexual, you must close every avenue for the devil to speak to you. você precisa cortar qualquer avenida de entrada que o diabo tem para a sua vida. Now, I don't use social media. Eu não uso mídias sociais. I don't even know what Facebook looks like. Eu nem sei qual é a aparência do Facebook. I have a telephone, Eu tenho um celular, um telefone, but
I disabled the internet. mas eu desativei a internet. Now, I do look at the internet, please understand. Agora, eu acesso a internet, entenda, por favor. And Kathy and I did end up getting a television set later, E Kathy e eu, eventualmente, compramos uma televisão, but we have DVDs that we purchased. mas nós compramos DVDs And we're very careful about what we watch e nós temos muito cuidado sobre aquilo que nós assistimos and about how much we watch. e a quantidade de tempo que nós gastamos assistindo. And we have not had network television in our home in 32 E years. nós não tivemos na nossa casa televisão em canais abertos em 32 anos. That's the kind of thing you do when you are determined to have a pure heart. São esses tipos de coisas que você faz quando você está determinado. Eu vou ter um coração puro. Okay, number 2. Então, número 2, Sexual lust is perverted and distorted. que a lascívia sexual é pervertida e deturpada. God created intimacy to be a beautiful thing between a husband and his wife. Deus criou a intimidade para que fosse uma bela coisa entre um marido e sua esposa. Now let me explain how it works this way. Mas agora eu vou explicar como funciona assim. Let's say that a young man gets involved in pornography. Vamos dizer que um jovem se envolve em pornografia. We all have our heart, Todos nós temos o nosso coração, our inner man, né, o homem interior. and just imagine that it's been wired a certain way. Agora, imagina que tem uma fiação, ela está organizada de uma certa forma. Before I corrupted myself with pornography, Antes de me corromper com a pornografia, I was wired to be a one-woman man. eu era programado, falando como se fosse fiação, para ser um homem com só uma mulher. This was the woman God chose for me for my life. Essa é a mulher que Deus escolheu para mim, para o resto da minha vida. I should have never ever seen a picture of another woman. Nunca deveria ter visto a foto de outra mulher. I should have never been involved with any other women. Nunca deveria ter me envolvido com outras mulheres. God created me for this woman, Deus me criou para esta mulher. but I corrupted myself. Mas eu me corrompi. Now think of the wiring as being very neat and orderly. Então pense primeiro como essa fiação, como sendo uma coisa organizada, tudo nos lugares certinhos. Because that's the way God is. Porque é assim que Deus é. He is very orderly. Ele é organizado. But when you get involved in pornography, Mas quando você se envolve com a pornografia, it's like the devil gets into your heart é como se o diabo entrasse no seu coração. and he creates a big spaghetti mess of wiring. Ele faz uma bagunça macarrônica. Isso estava no livro, né? Macarrônica dos fios dentro do seu coração. The devil always creates confusion. O diabo sempre cria confusões. So here I am with this mess inside. E então eu estou com essa bagunça dentro do meu coração. What am I going to do to straighten out this mess? O que eu vou fazer para endireitar, desemaranhar tudo isso? I've already made my mistakes. Now what do I do? Eu já cometi os erros. E agora, o que eu faço? I want to tell you something that will change the way you think. Eu quero falar uma coisa que deve mudar, transformar o seu pensamento. It is the Word of God. É a palavra de Deus. The Word of God can straighten out that mess. A palavra de Deus pode endireitar toda aquela bagunça. It is the only thing that can straighten out the way you think. E é a única coisa que pode endireitar os seus pensamentos. This is what I tell men, and I've told men this for many years. Isso é o que eu tenho falado aos homens e tenho falado por muitos anos. Spending time in the Word of God is not going to change you right now. Gastando tempo na palavra de Deus não é algo que vai te transformar de imediato. But if you don't want to be the same person 6 months from now, Mas se você não quiser ser a mesma pessoa que você é hoje, daqui a 6 meses, then you should start spending time in the Word of God now. então você deve começar a passar o seu tempo na palavra de Deus agora.
Every time you spend, well, no, let me put it this way. We should spend time in God's Word every day. Nós devemos passar tempo lendo a palavra de Deus todo dia. So let's say I've got this mess in my heart, Então vamos dizer que temos essa bagunça em nosso coração. and I get up tomorrow morning and I spend time in the Word of God. E aí eu acordo de manhã e eu gasto um tempo na palavra, lendo a palavra de Deus. The Holy Spirit takes one of those wires O Espírito Santo entra e pega um daqueles fios and puts it in the right place. e coloca no lugar correto. And then Sunday morning I get up and spend time in the Word of God again, and the Holy Spirit takes another wire and puts it in the right place. Então, domingo de manhã eu acordo, eu leio a palavra de Deus e o Espírito Santo pega mais um fio e coloca no lugar correto. The same thing Monday morning, Tuesday morning, Wednesday morning. Every morning that we spend in the Word of God, He is changing the way that we think. Então, aí o processo, segunda-feira a mesma coisa, terça, quarta, quinta, em cada momento que nós passamos na palavra de Deus, o Espírito Santo está mudando e alterando o nosso jeito de pensar. Man does not live by bread alone, but by every word out of the mouth of God. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. No one eats a big meal on Sunday and then starves himself all week long. Ninguém come uma refeição no domingo e depois passa o resto da semana não se alimentando. We need the Word of God every day. Nós precisamos da palavra de Deus diariamente. We've been created to need it every single day. E nós fomos criados para necessitar disso diariamente. The devil has corrupted our thinking, O diabo tem corrompido o nosso jeito de pensar, but God can straighten out our thinking by the Word of God. mas Deus pode, por meio da sua palavra, endireitar os nossos pensamentos. The law of the Lord is perfect to restoring the soul. A lei do Senhor é perfeita em restaurar a alma. That's what the psalmist said. Foi isso que o salmista disse. Okay, number 3. Número 3. Sexual lust is selfish by nature. Então, a lascívia sexual, ela é por natureza egoísta. When a man lusts after a woman, Quando o homem tem desejos lascivos por uma mulher, or a woman lusts after a man, ou uma mulher por um homem, same thing, mesma coisa, you do that only because you want something for yourself. você faz isso simplesmente porque você quer algo para si. You want to satisfy the desires of your flesh. Você quer satisfazer os desejos da sua carne. It's selfish, but God has a way of changing this as well. É egoísta, mas Deus também tem como transformar isso. And I want to show you this out of a little story in Luke chapter 11. Então eu queria demonstrar isso de uma história pequena aqui de Lucas capítulo 11. Basically, the scenario is that a group of Pharisees were eating dinner, Então a cena aqui é que tem um grupo de fariseus que estavam numa refeição juntos. and they invited Jesus to eat dinner with them. Convidaram Jesus a participar da refeição com eles. And Jesus didn't do the ceremonial hand wash that they did before eating the meal. E Jesus não lavou as suas mãos da forma cerimonial que eles usavam antes das suas refeições. Rituals are part of dead religion, Rituais fazem parte de uma religião morta, but true Christianity is about relationship. mas o cristianismo verdadeiro tem a ver com relacionamento. And Jesus will not do anything to please man. E Jesus não fará nada para agradar aos homens. He had a sincere life with his Father. Ele tinha uma vida sincera com seu Pai. So anyway, Jesus comes in and they are criticizing him in their minds. Então, Jesus entra naquela situação e os judeus estão criticando a Cristo nas suas mentes. The problem with arguing with Jesus O problema de ter uma discussão com Cristo, com Jesus,
is, first of all, he can read your mind. Primeiro é que ele pode ler sua mente. He's got an IQ of 6,000, E ele tem QI de 6.000. and he knows what you've done your whole life. E ele sabe tudo que você tem feito ao longo de toda a sua vida. He knows what's going to be in your life 5 years from now. Ele sabe o que estará na sua vida daqui a 5 anos. It's better not to argue with Jesus. É melhor não discutir com Jesus. But we always think we know better. Mas nós achamos que nós sabemos melhor. But anyway, Jesus wants to help these men. Mas de qualquer forma, Jesus quer ajudar esses homens. And look at what he says here. Então vejam o que ele diz aqui. Just read verse 39. Então aqui Lucas 11, versículo 39. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Okay, so Jesus doesn't say there's anything wrong with cleaning the outside of the cup and the platter. Jesus não diz que tem algum problema com a ideia de limpar o exterior do copo ou do prato. It's good that you're no longer going out drinking and stuff. É bom que você não esteja, por exemplo, saindo e se embebedando. It's good that you're going to church. É bom que você esteja frequentando a igreja. It's good that you've cleaned up the outside of your cup. É bom que você tenha limpado a parte externa do copo. But Christianity begins in the heart. Mas o cristianismo começa no coração. It's not enough to just do the outward things. Não é o suficiente só fazer as coisas externas. Man looks at the outward, but God looks at the heart. O homem olha para o exterior, mas Deus examina o coração. So Jesus says to these men Então Jesus diz a esses homens that outwardly they're nice and clean and they look good. que no exterior eles estão limpos e têm uma aparência boa. But he looked inside them and he said they were full of greed and wickedness. Mas ele tinha olhado para dentro dos seus corações e falou que eles estavam cheios de rapina e perversidade. And then he asked this question, Então ele faz essa pergunta verse 40. no versículo 40: Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? In other words, they understood that God created them. Em outras palavras, eles entendiam que Deus havia criado a todos eles. He created our bodies. Ele criou os nossos corpos. Your body is completely unique on this earth. O seu corpo é uma coisa única, singular em toda a terra. There's no one who has ever lived that looks exactly like you. Não há uma pessoa que já existiu que tem a mesma aparência que você. Your fingerprints are completely unique. Suas impressões digitais são completamente únicas a você. And actually a lot of things about you are completely unique. E, de fato, tem várias coisas a respeito de você que são singulares, só você tem. But it's also true that your heart is completely unique. Mas também é verdade que o seu coração tem essa qualidade única. Who you are as a person, you are completely unique. Quem você é como pessoa é uma coisa singular. Jesus is saying to these men, God doesn't want you to just clean up the outside of your life, but also to clean up your heart. Jesus estava falando a esses homens: Deus não quer que você limpe apenas o exterior, mas que também limpem o interior. And then he gives them the answer. E aí ele dá a eles a resposta: Their heart has become corrupted. Que o seu coração tem se corrompido, Because in their case, they were living a dead religion. porque no caso deles, eles estavam vivendo uma religião morta. And it was all about putting on this facade of holiness. E a vida deles girava em torno dessa fachada de religiosidade. They were hypocrites. Eles eram hipócritas. They acted like they were godly when they weren't. Eles agiam como se tivesse piedade quando não tinham. And Jesus looks in their heart and sees all this corruption. E Jesus olha para o coração deles e vê toda essa corrupção. And he gives them the answer. E ele dá a resposta. Go ahead and read verse 41. E aqui no versículo 41, então: Antes dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Here's what Jesus is saying. É isso que Jesus está dizendo. These Pharisees were living life
for themselves. Estes fariseus estavam vivendo a sua vida para si mesmos. They didn't care about God. Não se importavam com Deus, They didn't care about other people. não se importavam com os outros. Everything they did in life was for number one. Tudo que faziam na vida era para eles, o número um. It's what I want and the way that I want it to be. É o que eu quero e da forma que eu quero que seja. And they were takers. E eles eram pessoas que retiravam. They were constantly going through life seeing what they could get for themselves. Eles estavam passando sua vida procurando o que eles podiam tomar para si. And we all are that way by nature. E todos nós somos assim por natureza. If it wasn't for God in our lives, Não fosse Deus em nossa vida, we would be completely self-absorbed. seríamos completamente introvertidos, assim, focados em nós mesmos. We would constantly be going in the way of satisfying self. Nós estaríamos constantemente caminhando nessa ideia de autossatisfação. But Jesus gives an answer here. Mas Jesus dá uma resposta aqui. He says, "Give that which is within as charity." Ele diz: dê o que está no interior como caridade, como esmola. In other words, instead of going through life always taking, Então, ao invés de passar pela vida só tirando e tomando dos outros, there needs to be a complete transformation in your thinking. tem que haver uma transformação completa no seu pensamento. And you have to learn to start giving to E people você tem que aprender a dar às pessoas and doing for other people. e fazer pelos outros. Now, I couldn't understand a word this brother said up here a little while ago, Eu não entendi nada que o irmão que compartilhava sobre o ministério estava dizendo, but I could tell he has a passion to give his life away. mas eu podia ver nele uma paixão por alguém que quer dar da sua vida. But that's not only for people in ministry. Mas isso não é um princípio apenas para quem está no ministério. Every Christian should be a giver. Todo cristão deve ser doador. Yes, give money, Sim, de dar dinheiro, but more importantly is to give of ourselves, mas mais importante é dar de si mesmo, to pray for people, de orar pelos outros, to be a blessing to other people, de ser uma bênção para as outras pessoas and not just think about yourself. e não pensar apenas em si mesmo. Sexual lust is selfish by nature. A lascívia sexual, ela é egoísta por natureza. And if the attitude of your heart turns around E se a atitude do seu coração der aquela virada and you start doing things for other e people, você começa a fazer coisas pelos outros, lust will lose its power in your life. a lascívia perde o poder que tem em sua vida. Okay, number 4. Número 4. Lust is simply the natural desires of the fallen nature. A lascívia é simplesmente os desejos naturais da natureza caída. It is simply your flesh craving what it wants. É simplesmente a sua carne desejando aquilo que quer. Your flesh is never going to change. A sua carne nunca vai mudar. You cannot reform your flesh. Você não pode reformar a sua carne. That's what the self-esteem movement is all about. E é isso que esse movimento de autoestima tenta fazer. Or behavioral modification. Ou quando tem um movimento de modificar comportamentos. It's trying to take something with a fallen nature and force it to be something different. É tentar pegar algo que tem uma natureza caída e conformá-la a uma coisa diferente que não é dela. But you can take the pig out of the mire, Você pode tirar o porco do lamaçal, but that pig is going to go right back into the mire. mas o porco voltará ao lamaçal. We need something new inside of us. Nós precisamos de uma coisa nova dentro de nós. We need something from outside of ourselves to live within us. Nós precisamos de algo fora de nós mesmos que vem e habita em nós. My flesh will always be the way that it is. A minha carne sempre será da forma que é. I can't reform my flesh. Eu não posso fazer uma reforma, restaurar a minha carne. And like I said yesterday, Como eu disse ontem,
If I ever got to where I wasn't walking in the Spirit, Se eu chegasse a um ponto onde eu não estava andando no Espírito, I would go right back into that same pit of sin that I came out of 32 years ago. eu voltaria direto àquele poço que eu estava de pecado há 32 anos. And like I said yesterday, E como eu falei ontem, Paul gave us the answer, Paulo nos deu a resposta, this conditional promise. essa promessa condicional. If you walk in the Spirit, Se andar no Espírito, you will not fulfill the lust of the flesh. não satisfará os desejos da carne. All right, now I want to illustrate it Agora quero ilustrar esse conceito to make it a little more plain. para deixar mais simples e pleno. Let's say that Pastor Ayrton, Vamos dizer que o pastor Ayrton, how do you say that? Ayrton. Ayrton. I'll never say it right. nunca vou falar direito, Ayrton in American. do jeito que ele fala em inglês. He goes into the middle of Brasilia, Então, o pastor Ayrton vai ao centro de Brasília, into a neighborhood, num bairro, and in this neighborhood, let's say that there is a bar, então vamos dizer que naquela vizinhança, no bairro, tem um bar, and next to it is a sex shop, e ao lado do bar tem um sex shop, and above it there is an apartment for rent. e acima disso, então, tem um apartamento para alugar. So Pastor Ayrton rents that apartment. Então, o pastor Ayrton aluga aquele apartamento. I can't say it right. Eu não posso falar corretamente o nome dele. And on Friday nights and Saturday nights, he and a team of believers go to that apartment. Então, na sexta-feira, sábado à noite, ele e uma equipe de cristãos vão para aquele apartamento. And they have worship music playing in that apartment. Eles tocam louvores naquele apartamento. And there's some of the people are praying. Algumas pessoas estão orando. And others are going out on the street and trying to bring people into the apartment. E outros estão na calçada ali na rua, convidando pessoas para subirem ao apartamento. They call it the upper room. E eles chamam do cenáculo. And so they bring people up there. Então eles trazem as pessoas para aquele lugar. It's a very godly atmosphere. E a atmosfera, o clima é um clima de Deus piedoso. When you're in a godly atmosphere, Quando você está dentro desse clima piedoso, it is easier to do right than to do wrong. é mais fácil fazer o certo do que fazer o errado. But when you're in an ungodly atmosphere, Mas quando você está naquele outro âmbito impiedoso, ímpio, it becomes easier to do wrong. fica mais fácil fazer o errado. Now, as I said, we must control the atmosphere in our home. Como eu falei, devemos controlar esse clima dentro do nosso lar, But we also must create that godly atmosphere in our hearts. mas também precisamos criar esse clima piedoso no nosso coração. And we do that by spending time in prayer every day. E nós fazemos isso passando tempo em oração diariamente. And as I said yesterday, E como eu falei ontem, all the staff on Pure Life Ministries toda a equipe do Ministério Pure Life spends an hour every day at least in prayer. passa pelo menos 1 hora em oração diariamente. Okay, so in our illustration, upstairs is a very godly atmosphere. Então, nessa ilustração que estamos fazendo, nós temos a parte de cima o apartamento com um ambiente bem piedoso. And downstairs is a hellish atmosphere. E embaixo tem o clima infernal. This is what a lot of Christian men try to do to overcome sexual addiction. É isso que muitos homens tentam fazer para superar o vício sexual. They're living on that bottom floor. Eles vivem e convivem naquele andar de baixo
And they don't really have that strong relationship with God. E eles não têm um relacionamento forte com Deus And they try to use their willpower to say no to temptation. e tentam usar sua própria força de vontade para resistir à tentação. It's like they're walking through a sex shop trying to tell themselves not to look. E é como se entrasse naquele sex shop tentando falar, não olhe para nada. There's no way that's going to happen. E não tem como isso acontecer. But that's what it's like to try to overcome sexual addiction in your own strength. E é assim que é tentar combater e vencer o vício sexual no seu próprio esforço. We must have the power of the Holy Spirit living inside of us. Nós precisamos do poder do Espírito Santo habitando em nós. We must spend time with the Holy Spirit for Him to be able to empower us. Nós precisamos passar tempo com o Espírito Santo para que Ele possa nos fortalecer. Jesus said, I am the vine and you are the branches. Jesus falou, eu sou a videira, vocês são os ramos. In other words, there's an attachment to Jesus. Em outras palavras, há uma ligação, um elo entre os ramos e Jesus. And the life comes through the vine and goes through the branches. E a vida vem da videira e passa para os ramos. And then it bears fruit. E então ele tem fruto. But if you're not connected to God in a very real way, Se você não está conectado a Deus de uma forma real, you have shut off the life of God from flowing into you. você cortou a vida de Deus que flui para a sua vida. Now, establishing a habit of prayer is very difficult. Estabelecer um hábito de oração é uma coisa bem difícil. Usually the first few days are the hardest. Geralmente os primeiros dias são os mais difíceis. Let me ask you, how many of you have quit smoking? Vou perguntar a vocês, quantos de vocês pararam o hábito de fumar? Okay, well, the rest of you keep trying, you'll get over it. O restante, continue tentando, você vai conseguir. But if you quit smoking, you know what it's like. Se você já parou de fumar, você sabe como é. It's very difficult at first, É muito difícil a princípio, but it gets easier and easier and easier. mas vai se ficando mais fácil a cada vez mais. And it's that way with prayer. E é assim com a oração. But if you want to establish a habit, Mas se você quiser estabelecer um hábito, habits are very powerful. hábitos são poderosos. God has given us the capacity to establish a habit. Deus nos deu a capacidade de estabelecermos hábitos, But to establish a habit pattern, you've got to practice the same thing the same way every day. mas para estabelecer um hábito, você precisa praticar a mesma coisa da mesma forma diariamente. And as you do it every day, the same time, the same place, the same way, it becomes a habit in your life. E à medida que você participa ou faz essa coisa no mesmo horário, no mesmo local, diariamente, ele vai se tornando um hábito em sua vida. In late 1984, No final de 1984, God spoke to me and told me I must start spending time in prayer and in the Word every day. Deus falou comigo e me disse que eu precisava passar tempo na palavra de Deus e em oração diariamente. This was 2 years after I had that gun to my head. Isso aconteceu 2 anos depois daquele momento onde eu estava com a arma à minha cabeça. Even after I had that gun to my head, sexual sin still was powerful in my life. Mesmo depois daquele momento que eu estava com a arma à minha cabeça, o vício sexual ainda era uma coisa muito forte na minha vida. And I tried to overcome it. E eu tentei superar aquilo. And I'd do okay for a while and then I'd fall. E eu ia bem por um tempo e aí recaía. And I'd feel terrible. Eu me sentia muito mal. And I would promise God I would never do it again. Prometia a Deus que nunca faria novamente.
But then when the temptations came again, Mas quando as tentações vieram novamente, I had no power to say no. eu não tinha poder para dizer não. But when I started spending time with God every day, Mas quando eu comecei a passar um tempo com a palavra de Deus e a oração diariamente, something powerful changed inside me. algo poderoso mudou e se transformou em mim. Those temptations came less and less often, As tentações vieram menos e menos, com menos frequência. and when they did come, there was no strength to them. E quando vinham, não tinham muita força, eram fracas. I was shocked that I could actually say no. Eu fiquei surpreso que eu podia dizer não. And I remember I went on for like a year without giving in to sexual sin. I just wasn't even thinking about it. Eu passei mais ou menos um ano, eu lembro que eu passei esse ano sem ceder à tentação sexual e nem pensando sobre aquilo. And after being obsessed with it my whole life, Depois de uma obsessão da minha vida inteira sobre isso, one day I realized, man, I haven't done anything in a year. eu cheguei ao ponto de reconhecer, mas faz mais de um ano que eu não faço nada disso. It was astounding. Era uma coisa muito surpreendente. We are called to be soldiers of Christ. Nós somos chamados para sermos soldados de Cristo. We must fight to stay in the Spirit. Nós precisamos lutar para nos manter no Espírito. And we must fight to stay out of the flesh. E nós precisamos lutar para ficar fora da carne. Okay, number 5, and then we're wrapping it up now. Número 5, e aí a gente vai concluir. Sexual lust is demanding and never satisfied. O vício sexual, a lascívia sexual, ela demanda muito e nunca se satisfaz. You will never be satisfied following sexual lust. Você nunca estará satisfeito, nunca se satisfará seguindo a lascívia sexual. In fact, the more you give over to it, the more demanding it De becomes. fato, quanto mais você se entrega a ela, mais ela exige de você. And the less satisfied you'll be. E quanto mais você fica insatisfeito com ela. Pastor Patrick is going to read this little excerpt. Tem um texto aqui de um dos livros que eu vou ler, diz: Apagando as chamas do inferno. Quem pode descrever adequadamente o inferno de viver no espírito da lascívia, de ser guiado como um chicote, mas nunca estar satisfeito, de cometer atos humilhantes e degradantes, de se preparar com todo o coração para uma experiência e, então, depois de concluída, considerá-la vazia e insatisfatória? Ter o próprio pensamento tornando-se tenebroso, maligno e até louco, machucar aqueles a quem ama frequentemente, experimentar uma vida de miséria, desespero e desesperança, ver-se arrastado cada vez mais para longe de Deus. Qualquer um que tenha vivido esse tipo de situação sabe mais sobre as chamas do inferno do que pode imaginar. O viver lascivo é infernal. Novamente, a lascívia é exigente e nunca se satisfaz. Quanto mais se alimenta a fera, mais voraz ela se torna. Yes, you will never satisfy it. Você nunca a satisfará. And back in the days when I was in my sin, Naqueles dias em que eu estava no pecado, I experienced things that I had dreamed of experiencing, eu experimentei coisas que sonhava experimentar and none of it e satisfied. nada satisfez. God has an answer for this as well. Deus tem uma resposta para isso também. Would you like to know what it is? Gostaria de saber essa resposta? Are you sure? Tem certeza? I don't know if they really mean it. Não sei se eles realmente querem. Contentment smothers the flames of lust. O contentamento apaga as labaredas da lascívia. If you're content, then you don't need to have those big experiences. Se você está contente, satisfeito, você não precisa dessas experiências grandiosas. Kathy and I were talking about this on the plane the other day. Kathy e eu estávamos falando sobre isso no avião outro dia. And we see people out in the world in these airports
just given over to the things of the world. Nós vemos pessoas nesses aeroportos que estão completamente entregues às coisas do mundo. They have that drive inside them. They want more and more and more. Eles têm aqueles impulsos dentro interiores que eles querem mais e mais e mais, They are never satisfied. mas nunca estão satisfeitos. And we were talking about how content we are, E nós estamos comentando sobre como nós estamos contentes how joyful we are inside, e como nós temos alegria no coração, that we don't need any of that stuff. que nós não precisamos dessas coisas. We're just happy. Nós estamos felizes, And it's the simplesmente. Lord that makes us that E way. é o Senhor que nos faz assim. But we must fight against that passion of lust. Mas nós precisamos lutar contra aquela paixão da lascívia. And I want to share a secret with you how to become more content. E eu quero então compartilhar um segredo com vocês, como ser mais contente. Gratitude will make you content. A gratidão fará com que você seja contente. A grateful heart is a full heart. Um coração de gratidão é um coração cheio. You know, a lot of us spend a lot of time complaining. Muitos de nós passamos muito tempo reclamando das coisas. And I think it's a lot worse in America than here, Eu acho que é pior, muito pior nos Estados Unidos do que aqui. just generally speaking. Em geral, falando em geral. But I have learned, or the Lord taught me, O Senhor me ensinou to do things that will create gratitude. me ensinou a fazer coisas que criarão gratidão. So one of the things that we give the men in our residential program to do Então, uma das coisas que nós fazemos com os homens do nosso ministério, nós damos como tarefa para eles, as a homework assignment, como tarefa, we tell them to make a list of 25 things that you're grateful for in your job, for instance. então nós falamos, aliste 25 coisas pelas quais você é grato no seu trabalho. Or make a list of 50 things you're grateful for about your wife. Ou faça uma lista de 50 coisas pelas quais você é grato a respeito da sua esposa. And it's amazing. It doesn't sound like much, but it's amazing if you really sit down and put your mind into doing that, how it will start making you think differently. Parece uma coisa simples, mas é impressionante como fazer essa lista vai transformando o seu pensamento e faz com que você seja grato pelas coisas. That we need to learn to be more grateful in life. E nós precisamos aprender a sermos mais gratos em nossa vida. Okay, I'm going to end with a little story Eu vou terminar aqui com uma historinha. of two little boys. Dois menininhos, One little boy, they're both the same age. os dois têm a mesma idade. And I'll describe little Johnny who lives in the United States. Então nós temos o Joãozinho que mora nos Estados Unidos. And his father is very rich. O pai dele é muito rico. And last Christmas, he went out and got him I can't remember what these games are. Sony PlayStation. Can I explain the difficulty there? Yeah. I mean, Ele foi dar um exemplo de uma coisa recente e ele está assim, eu nem sei que coisas as pessoas estão dando. Eu achei interessante isso. Então, o pai do Joãozinho é rico e ele deu para ele um PlayStation. Pronto. okay. And he put it under the Christmas tree. E colocou debaixo da árvore de Natal. So on Christmas morning, Johnny's opening all his presents, E então, no Natal, o Joãozinho está abrindo todos aqueles presentes, all these toys and things. brinquedos e outras coisas mais. And he finally opens this box E finalmente ele abre aquela caixa that his father had bought this Sony PlayStation. onde o pai comprou o PlayStation. And his father's excited O pai dele está todo animado that his little boy will be so happy about this. que o seu filho estará tão feliz por causa disso. And Johnny opens the box E Joãozinho abre a caixa and he sees the Sony e PlayStation ele vê o PlayStation and he
just throws a fit. E ele faz aquela birra. He throws it down and stomps off to his room. Joga no chão e vai para o quarto. And he said, I wanted an Xbox. Eu queria um Xbox. All right, then the second little boy, Aí o outro menino, o segundo menino, I don't know what's a Brazilian name. Okay. A second little boy named outro menino chamado José. Josette, Ele queria um nome brasileiro. and he lives in an José. orphanage. E o Zezinho, então, sugestão aí. O Zezinho, então, mora no orfanato. And he has never had anything in his whole life. E ele nunca teve nada em sua vida. All he has ever known is being completely poor. A existência toda que ele conhece é de ser pobre. He doesn't even have a family. Ele nem tem família. And Pastor Ayrton Então, pastor Ayrton went to different Christians' homes around in Brasilia ele visitou lares cristãos ao redor de Brasília and got the kids to donate toys. e então pediu que as crianças doassem brinquedos. And so he loaded up a truck with all these toys. Encheu um caminhão de brinquedos. And he drives to this orphanage Ele vai até o orfanato and he starts giving out all these e toys. começa a distribuir todos esses brinquedos. And he notices this little boy E aí ele vê o Zezinho and he thinks, oh, I know just the thing. e ele falou assim: eu sei exatamente o que dar para ele. And he goes up to the truck and gets this bicycle. E ele vai até o caminhão e ele pega uma bicicleta. Well, you know, the handlebars are bent O guidão está todo torto and the tires are flat e os pneus estão and vazios. the spokes are kind of busted out. E as rodas não estão tão bem. You know, Christians give nothing but the best. O cristão só dá o melhor. And he brings it to this little boy and he says, here, it's for you. E ele chega até o Zezinho com aquela bicicleta e diz: isso aqui é para você. And he doesn't even understand this because no one has even ever given him anything. E ele não tem nem como entender isso, porque ninguém na vida dele jamais deu algo para ele. And finally he comprehends, this man is giving me this bicycle. E aí cai a ficha: esse homem está dando uma bicicleta para mim. And he starts riding that bicycle around the parking lot. E ele pega a bicicleta e começa a andar no estacionamento. And he's so full of joy. E ele está repleto de alegria. And he's got a big smile on his Está com um face. sorriso imenso. Now compare Johnny from the United States Então compare o Joãozinho lá dos Estados Unidos and this little boy e o Zezinho and what's going on inside of them. e o que está acontecendo dentro deles. That's what God wants us to be like. É isso que Deus quer que nós sejamos ou façamos. Because there is a joy Porque há uma alegria that comes with contentment. que vem com o contentamento. These 5 different things, Essas 5 questões, if a person will do these things, e se as pessoas fizerem essas coisas, sexual lust and sexual sin cannot hold him. o vício sexual, a lascívia sexual não podem segurar essa pessoa. God promises freedom to his children. Deus promete liberdade aos seus filhos. But he doesn't just wave a magic wand and just make everything perfect. Mas ele não pega uma vara de condão e faz uma mágica e tudo fica perfeito. He gives us the tools to gain that freedom. Ele nos dá as ferramentas para alcançarmos essa liberdade. And it's up to us to use those tools. E depende de nós usarmos as ferramentas. Okay, amen. God Amém. bless you. Deus abençoe. Oh, yeah. Ok, nesse momento nós vamos deixar aberto para as perguntas. Eu pedi ao pastor Paulo que me auxilie aqui. Eu preciso só ver uma questão ali, já volto. Warley, me ajude aqui. Enquanto ele providencia. Pastor Wallace tem uma pergunta ali.
todos. O senhor disse que a pornografia esvazia a alma de quem a visualiza, correto? Apesar de ser um fato não tão noticiado, o índice de suicídios na indústria pornográfica é bastante elevado. Okay, so he said even though it's not really put out there very much, the suicide rate of people who are in the pornography industry is very high. So he's saying that. My question is, minha pergunta é, esse vazio na alma pode acarretar ou potencializar a depressão ou o suicídio em pessoas comuns? Okay, so can that described in pornography lead to depression and suicidal thoughts in average people? Com certeza. Existe alguma pesquisa estabelecendo essa relação? Is there some kind of research that shows that correlation? A experiência é o que faz falar que com certeza. One thing I know about men involved in pornography, Uma coisa que eu sei sobre homens envolvidos na pornografia they're usually very angry são geralmente pessoas muito iradas or sometimes very depressed. ou às vezes muito deprimidas. Sin always makes people miserable, O pecado sempre faz com que as pessoas fiquem miseráveis and it becomes a vicious cycle e se torna um ciclo vicioso, because the more miserable you become, porque quanto mais miserável você fica, the more you go to your sin to try to make yourself happy. mais você procura aquele pecado para te fazer feliz. And it does for just a few moments, E é uma coisa momentânea, but then you become even more miserable, mas aí você entra numa miséria mais profunda até. and it just becomes a vicious cycle. E isso se torna um ciclo vicioso. And also in reference to suicide, E então, acerca do suicídio, I have noticed Hollywood stars in America eu tenho reparado que as celebridades de Hollywood and just famous people e pessoas famosas em geral, who have all the riches of America. eles têm todas as riquezas dos Estados Unidos. It's amazing how many of them commit suicide É impressionante o número dessas pessoas que cometem suicídio, because they have gotten to the very top porque eles estão no topo and they realize all their striving to get to the top, e eles estão reconhecendo que toda aquela luta para chegar lá no auge, and there's nothing there, it's just emptiness. não tem nada lá, é um vazio. And I think that's why so many famous people commit suicide. E eu creio que é por isso que tantas pessoas famosas cometem suicídio. But it's true of any kind of sin. Mas isso é verdade de qualquer tipo de pecado. Mais alguém? Para cá. Bom dia a todos. Cheguei aqui já, como disse o bonde andando, né? Mas eu queria parabenizá-lo pela palestra e também estou começando a ler o livro e eu achei uma coisa muito interessante o seu livro. E uma das coisas que vem me preocupando nos dias de hoje é porque a cultura brasileira ela promove muita a sensualidade, né? Isso já está na nossa cultura. E uma das coisas que vem trazendo muito à minha memória é com relação às crianças, porque nós temos dados importantes aí, relevantes, né, e terríveis, de crianças sendo abusadas. E a igreja ela não está fora desse contexto. E uma das minhas questões é com relação a como os professores, principalmente de EBD, que trabalham com crianças, poderiam estar trabalhando com essas crianças, sendo uma fonte de orientação para os pais. E muitas das vezes os pais, eu tenho percebido que está levando isso de forma tão natural, como, por exemplo, a televisão, que traz muitos filmes, além dos filmes, desenhos animados. Então, assim, eu vejo que não existe uma preocupação realmente, de fato, de ver isso com muita atenção, porque o maligno ele é muito sutil. E ele pega as pessoas naquelas coisas nem no desatento, né?
E eu queria ver como é que a gente poderia estar trabalhando isso dentro das igrejas, porque isso aqui é uma temática, uma conferência internacional muito relevante. E quando eu entrei aqui no auditório, cadê as igrejas, principalmente educadores, né? E eu fiquei assim preocupada com essas questões. E eu queria ver como é que a gente poderia estar trabalhando isso de forma mais efetiva, né, nas igrejas. Então, primeiramente, a coisa mais importante é a forma que vivemos a nossa vida. Os valores que nós demonstramos e exemplificamos aos nossos filhos pela forma de viver. Se nós estamos mostrando para os nossos filhos que o prazer é a coisa mais importante em nossa vida. Mas nós vamos ao culto no domingo. Que tipo de mensagem isso envia aos nossos filhos, transmite a eles? Os filhos olham para os pais com muito cuidado. E os pais têm as suas formas específicas de prazer. E só para esclarecer, Deus não tem problema com a ideia de prazer em nossa vida. Nós somos permitidos o prazer, mas é quando isso se torna o todo da nossa existência. Nós comunicamos então um sistema de valores aos filhos. E eu já tive momentos onde os pais vêm para mim chorando porque o seu filho de 14 anos está envolvido com drogas, ou a sua filha de 15 anos está grávida. Mas aí você observa a vida dos pais, e sim, eles frequentam a igreja, e eles talvez não bebam álcool, mas a coisa mais importante da vida deles é o entretenimento e o prazer. Eu creio que então a maneira que nós vivemos a nossa vida é a coisa mais importante. Uma pergunta simples aqui. Você acha que namoros com toque físico é lascívia? Fala mais uma vez. Namoro com toque físico é lascívia? So he asked in dating the physical contact, I don't know. You tell me. Eu não sei, você tem que me dizer se é lascívia ou não. What are you doing? O que você está fazendo? Eu posso dizer o seguinte. Eu conheço homens jovens. No primeiro momento que beijaram uma moça, foi no casamento deles. Isso é um tremendo testemunho. Que eles passaram todo o relacionamento com essa moça, a honrando e a protegendo, porque aquela coisa singular que ela tem, a sua virgindade e decência, e que bênção que é quando um jovem respeita aquela moça e ama aquela moça suficientemente que ele vai honrar isso que ela tem e vai tratá-la com esse tipo de amor.
Alguém mais? Falar de novo? Pode, claro. Então, eu perguntei para ele, caso não tivesse outra pergunta aqui, como aconselhar famílias onde você tem uma pessoa que se declara homossexual, praticante, não tem arrependimento daquela pessoa. Como lidar com a família lidando com aquela questão? Part of it depends on the age, Parte disso depende da idade da pessoa. and part of it is very difficult. E parte disso é bem difícil. All I know is from parents that I have seen in that situation, E o que eu sei é de pais que estão naquela situação, when the young person is out of the home, quando o jovem, no caso, já está fora do lar, that they make it very clear to that person que eles deixem bem claro that they love them, que ainda amam aquele jovem, but they do not approve of their sin and their lifestyle. mas que não aprovam do pecado no seu estilo de vida. There's just no easy answer. Não há uma resposta fácil. If the child is in the home, Se a criança, o jovem estiver no lar, then the parents should have the right to limit that kind of outward behavior. os pais então têm um dever e responsabilidade de interferir nas práticas e os comportamentos. But even at that, we have to be careful. E mesmo assim, temos que ser cautelosos, Because like I said yesterday, I believe that you're going to see this growing throughout the world. porque como eu falei ontem, eu acho que nós vamos ver isso crescendo cada vez mais no mundo. The LGBT community is growing stronger and stronger. E essa comunidade LGBT, ela está crescendo mais e mais. And they will not be satisfied until they completely silence the church about anything to do with homosexuality. E eles não ficarão satisfeitos até silenciarem a igreja em qualquer questão a ver com a homossexualidade. And I really feel badly for parents in this day and age. E eu sinto muito pelos pais deste tempo. It's becoming difficult. Está se tornando cada vez mais difícil. Okay, God bless you. Deus abençoe.